Canal Minha Mente Agitada. Sejam bem-vindos, mentes inquietas, a mais uma jornada no universo fascinante do canal Minha Mente Agitada. Aqui, exploramos ideias, desafiamos conceitos e mergulhamos fundo nos temas que agitam nossas mentes curiosas. E hoje, preparem-se para visitarmos um dos mais recentes lançamentos da Prime Video no Brasil e que está dando o que falar. O filme ficção americana estrelado por Jeffrey Wright. Vamos desbravar os meandros dessa narrativa, analisar suas nuances e debater as reflexões que ela provoca. Então, sem mais delongas, prepare-se para uma experiência que vai além da superfície, uma jornada intelectual que desafia e inspira. Apertem os cintos, porque a próxima parada é a análise do filme Ficção Americana, O Remorso da Cultura Woke. Vamos nessa! Você sempre quis dominar o inglês? Agora é a sua chance. Apresentamos o método dinâmico e personalizado do professor Alexandre Lacerda. Domine o inglês desde pequeno. Aulas especialmente projetadas para iniciantes, kids. Avance seus conhecimentos, de iniciante a intermediário e além, com nosso programa abrangente. Converse em inglês como nunca antes. Desenvolva suas habilidades de conversação com aulas online interativas. Adapte o aprendizado à sua agenda. Aulas flexíveis para se encaixar no seu dia a dia. Matricule-se agora e dê um salto em direção ao domínio do inglês. Entre em contato para mais informações. A fluência está a apenas uma aula de distância. Inscreva-se hoje e transforme seu inglês com o professor Alexandre Lacerda. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar suas ideias nos comentários e, é claro, espalhar o agito para o mundo. Juntos, vamos explorar as fronteiras do pensamento. Minha Mente Agitada, onde a curiosidade encontra o conhecimento. Antes de tudo, temos que saber que o filme Ficção Americana, de 2023, é uma adaptação do livro Erasure, de Percival Everett, uma obra literária intrigante escrita por Percival Everett, um autor prolífico e versátil. Publicado em 2001, o romance é uma sátira perspicaz que aborda questões de raça, identidade, literatura e a indústria editorial. A trama gira em torno de Thelonious Monk Ellison, um professor negro e escritor talentoso que se vê em uma situação peculiar. Desiludido com o mundo da literatura e frustrado com as expectativas sociais em relação à literatura negra, Monk decide escrever uma obra satírica, uma paródia ultrajante e estereotipada que ele intitula My Pathology, Minha Pafologia. A narrativa de Erasure desafia as convenções tradicionais, incorporando elementos metaficcionais que questionam a própria natureza da literatura e da identidade. O livro oferece uma crítica contundente ao mercado literário e à maneira como certos estereótipos são perpetuados e consumidos, especialmente quando se trata de autores negros. A decisão de Monk de escrever uma obra que reforça estereótipos racistas é uma tentativa de provocar reflexão sobre a expectativa da sociedade em relação à autenticidade da literatura negra. O livro examina como as expectativas do público e da indústria editorial podem moldar a narrativa e influenciar o sucesso ou o fracasso de um autor. A linguagem utilizada por Everett em Erasure é afiada, irônica e muitas vezes humorística. Através da voz de Monk, o autor aborda questões profundas com uma mistura única de sarcasmo e introspecção, levando os leitores a questionarem suas próprias preconcepções e a refletirem sobre o poder da narrativa. Além disso, o livro explora a complexidade da identidade racial e como os indivíduos negros são frequentemente pressionados a se conformarem com certos estereótipos predefinidos para se encaixarem nas expectativas da sociedade. Erasure desafia esses estereótipos e destaca a importância da autonomia criativa e da autenticidade na expressão artística. Um estereótipo refere-se a uma ideia preconcebida
ou imagem fixa e simplificada que as pessoas têm sobre um grupo de indivíduos com base em suas características, como raça, nacionalidade, religião, entre outros. Essas representações muitas vezes não refletem a diversidade e complexidade real desse grupo, resultando em generalizações simplistas e frequentemente distorcidas. Os estereótipos podem ser prejudiciais, pois tendem a perpetuar visões superficiais e muitas vezes negativas sobre determinados grupos, contribuindo para preconceitos, discriminação e marginalização. Eles podem se manifestar em várias formas, incluindo clichês, caricaturas ou simples expectativas associadas a determinadas identidades. É importante reconhecer e questionar estereótipos para promover uma compreensão mais precisa e justa das pessoas, valorizando a diversidade e reconhecendo a individualidade de cada membro de um grupo. O combate aos estereótipos é uma parte fundamental do esforço para construir sociedades mais inclusivas e equitativas. O termo woke tem origem na cultura afro-americana e foi inicialmente utilizado para descrever uma consciência social e política em relação às questões de injustiça racial. No entanto, ao longo do tempo, o termo evoluiu e foi adotado em um contexto mais amplo, muitas vezes referindo-se a uma sensibilidade social e política abrangente em relação a diversas questões de justiça social, como gênero, orientação sexual, classe social e assim por diante. A cultura woke, muitas vezes associada ao movimento progressista, preconiza uma atenção constante e crítica aos problemas sociais, destacando a importância da justiça, igualdade e inclusão. No entanto, também pode ser objeto de críticas, com alguns argumentando que a cultura woke pode ser excessivamente punitiva ou intolerante com opiniões divergentes. O termo também é frequentemente utilizado de forma pejorativa por críticos que consideram certas expressões de conscientização social como excessivamente dogmáticas ou politicamente corretas. O debate em torno da cultura woke continua a evoluir, e diferentes pessoas e grupos têm perspectivas variadas sobre suas implicações e impactos na sociedade. E é aí que o filme Ficção Americana, estrelado pelo excelente ator Jeffrey Wright, já demonstra ao que veio denunciando aquilo que muitos chamam de culpa branca. O personagem principal, Monk, é um professor universitário e escritor que leciona sobre literatura. Porém, ele não se sente realizado em sua vida. Sendo um homem de meia-idade sem filhos, ou mesmo um relacionamento. Nascido em uma família de médicos, ele sofre com seus conflitos internos e seus frequentes acessos de raiva. Tudo muda quando, ao se deparar com as cobranças editoriais do mercado, já que ninguém, ao que parece, está interessado no que ele quer publicar, escreve um livro contendo todos os estereótipos de filmes e livros que dizem respeito a negros. Pois, apenas por ser negro, ele é inquirido a produzir uma obra literária que se enquadre no estereótipo de um negro. E não só isso, ele usa um pseudônimo se passando por um fugitivo da lei, o que só aumenta o interesse dos editores. Isso traz mais conflitos para Monk e seu bem-sucedido livro-piada. O título do seu livro é Minha Pafologia, um trocadilho com a palavra patologia. Patologia é o estudo das doenças. Os profissionais desta área, chamados patologistas, examinam células, tecidos e órgãos para entender as causas e os efeitos das enfermidades no corpo humano. Eles desempenham um papel importante no diagnóstico e tratamento de doenças, ajudando os médicos a entenderem melhor a saúde dos pacientes. O autor, portanto, está fazendo um diagnóstico da sociedade contemporânea. Para a nossa atual cultura, as ideologias e, sobretudo, a falta de um contexto sólido para julgar o conteúdo das narrativas impedem uma apropriação adequada dos discursos e discussões presentes nas manifestações culturais em geral, literatura, cinema, música, artes plásticas, etc. Nos desapegamos tanto da realidade factual, imersos pelos meios de comunicação de massa, redes sociais e a internet em geral, que não conseguimos mais nos sentir confortáveis no mundo sem sermos afagados com estímulos afirmativos.
Nos viciamos no fato de que nossas narrativas são mais confortáveis que o mundo real, que entramos em negação. Isso diz muito sobre a cultura woke em geral. Você pode gritar e vociferar à vontade fazendo 1001 exigências e demandas para o mercado editorial, para a indústria cultural, ela só vai entregar aquilo que você pedir. Se você possui uma visão distorcida da realidade, é isso que você vai consumir. O livro Erasure, de Percival Everett, e a sua adaptação Ficção Americana, dirigida por Cord Jefferson, a qual compete na categoria de melhor filme no Oscar, faz muito mais do que nos apresentar uma comédia dramática. Ele mostra um empobrecimento da percepção das questões sociais em nossa compulsão frívola, por cultivar estereótipos e preconcepções. Preconceitos estes que, em nosso discurso polido e politicamente correto, julgamos estar extirpando de nossa sociedade através do ativismo político-cultural. Porém, estamos por fim menosprezando a capacidade e realizações de indivíduos em prol de uma agenda que não consegue dialogar com aqueles que fogem à sua narrativa. A lição de moral presente nessas obras provoca a necessidade de um distanciamento que promova uma reflexão autêntica, sem excessos e de modo intimista, buscando conhecer os personagens em suas vivências humanas. As demandas de uma agenda não podem ser confundidas com as demandas geradas por pessoas reais que carecem de histórias para se conectar. Nós contamos histórias para sermos personagens integrados ao mundo. Nos apropriamos de nossas próprias histórias quando criamos narrativas, nos integrando a um mundo comum. Pense na história mundial, livros como a Bíblia Sagrada, a Ilíada de Homero, a Eneida de Virgílio e até mesmo os Lusíadas de Luís Vaz de Camões são exemplos de epopeias e narrativas capazes de servir de referência a diversas culturas, em diversas partes e através dos séculos. O problema está em nossa sociedade que se serve de uma indústria cultural e meios de comunicação de massa que não nos proporcionam formas concretas para atingirmos o êxito de produzirmos uma narrativa capaz de nos conectarmos de fato a ponto de compartilharmos um senso comum de verdade. Sem isso, nos resta apenas manifestações culturais produzidas por uma indústria cultural que irá tentar atender às tendências do momento. O problema é que o empobrecimento dessas obras, tecnicamente falando, se torna cada vez mais visível. O cultivo da técnica muitas vezes foi confundido com ausência de autenticidade, pois a reprodução da técnica não é o suficiente para se chegar à produção da boa obra de arte. Contudo, a ausência da técnica em prol de narrativas, ideologias e uma agenda se torna a fórmula da má obra de arte. Por fim, não podemos usar agendas e narrativas como uma coleira ideológica para adestrar o comportamento humano, não importa quão lindo seja o mundo melhor que nos seja prometido, pois ao longo da história, tais promessas sempre custaram caro, muito caro. O remorso woke é um sentimento de culpa pelo passado, levando a um constante ciclo de culpa que se retroalimenta. O arrependimento é a busca pela correção dos erros cometidos e, principalmente, abandonarmos a atribuição de culpa e aceitação do perdão. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de mentes agitadas, não perca a chance de se inscrever, apertar o botão de notificações e embarcar conosco nessa busca constante por conhecimento. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte disso. Se tiverem ideias para futuros temas ou quiserem compartilhar suas próprias reflexões, os comentários estão abertos e ansiosos para recebê-los. Até a próxima agitação, pessoal. Minha mente agitada, onde a busca pelo conhecimento nunca para. Até breve.